Então tá bom, pessoal, vamos dar início. Metabolismo ruminal de carboidratos. Eu vejo os carboidratos. O que são os carboidratos na alimentação dos animais ruminantes? Quem arrisca falar? O que seria um carboidrato? Ninguém arrisca chutar o que seria um carboidrato? Gente, vocês participam, porque hoje eu estou indo para. A gente fica com Já, medo da já tem pegadinha, aula. professor. Mas tudo bem. Carboidratos são fontes de energia, né? São utilizados na alimentação dos animais. Vem no formato de carboidrato para que ele passe por um processo de degradação ruminal e forneça energia para dar continuidade aumentar a função normal do metabolismo animal, né? Para suprir as necessidades deles. Sim, sim. Pierre postou aqui, deixa eu ir nos comentários. Juliana postou carboidrato com milho, soja é fonte mais de proteína. Fornece energia, fornece, mas é fonte de proteína. Viu, Juliana? Milho, fonte de carboidrato. Mais ou menos assim, os grãos de maneira geral, os ricos em amido são fonte de carboidratos. Os ricos em óleo normalmente são fontes proteicas, viu? É uma dica para auxiliar vocês. Os açúcares, sim, são carboidratos. E a forragem? A forragem é o quê? Hein? Vai ajudando aí, vai, Alisson. Vai participando aí. Eu não gosto de ficar sozinho, não. Essas aulas online tá Também, complicado. um monte de fibra. Repete de novo. São fontes de Carbo... fibras, né, de um modo geral, mas que também fornecem energia para os processos metabólicos normais. Esquece esse negócio de fonte de... É fonte de energia. A forragem é fonte, é carboidrato estrutural, é fonte de energia. Fibra, Pronto. sim, mas aí é questão de motilidade, saúde ruminal, mas o principal objetivo da gente, toda vez que a gente trabalha lá o manejo da pastagem, altura de entrada, altura de saída, a gente não está trabalhando fibra. A gente está trabalhando o quê? Uma fonte de energia. Beleza? Eu falei esquece a fibra, mas do ponto de vista nutricional, você esquece a fibra. A fibra é importante para a manutenção da saúde ruminal. Só Entendi. isso. Mas do ponto de vista nutricional, o carboidrato ele é fonte de energia. E a principal fonte de energia dos animais ruminantes são as forragens. Porque ela tem maior abundância e ela é mais barata. Quando comparado às outras fontes, bem produzida, bem manejada, bem planejada, ela é a principal fonte de energia dos animais ruminantes. Independente se é de leite, independente se é de corte. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Carboidrato, composto de carbono, hidrogênio, de oxigênio. Eu não vou ficar apegando em muito detalhe, não. Vou passando os slides. O que for necessário, a gente aprofunda. O que não for necessário, a gente vai adiantando, viu? Porque alguns conceitos são assim, temos os carboidratos estruturais, que fazem parte da parede vegetal, né? Da parede vegetal, é os estruturais, é o que tem um alto teor de fibra, e os carboidratos não estruturais, que na sua grande maioria são os grãos. Função dos carboidratos, já foi dito aí, ficou bem claro, grava isso, tatua no braço. Principal fonte, a principal função dos carboidratos, independente se é estrutural ou se é não estrutural, se é fibroso ou não fibroso, fornecer energia para os animais ruminantes. Isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Os resíduos da fermentação, temos acético, propiônico, butírico. O acético ele é metabolizado principalmente nos tecidos periféricos, propiônicos é a principal fonte de glicose, né, para a produção de leite, para a produção de carne. O butírico é metabolizado na parede do epitélio ruminal. Só para rever. Basicamente, isso aqui já foi dito, né? Acético e butírico são precursores de gordura, né? O excesso de butírico, o que não é aproveitado no epitélio da parede ruminal, ele vai percorrer a mesma rota do ácido acético. O propiônico é fonte de glicose, pode ser utilizada no que for necessário para o animal.
Aí eu tenho os carboidratos não fibrosos. Qual é a diferença de carboidratos não fibrosos para carboidrato não estrutural? Hein? Fala, Alisson. Hoje eu vou pegar no seu eu vou pegar no seu pé porque você está preparado. Não é Vou porque você passar a está vez pra devagar, galera aí. não. Vou passar a vez pra galera. Mas a diferença de carboidratos não fibrosos para carboidratos não estruturais. E o contrário também é verdadeiro. Tem os carboidratos fibrosos e os carboidratos estruturais. Os carboidratos, só resumindo, quando eu falo não fibroso e fibroso, eu estou relacionando, isso é um vocabulário nutricional. Nutricional. Quando eu falo estrutural e não estrutural, isso é um vocabulário agronômico. Entendeu? Toda vez que eu estou querendo falar dos componentes da planta, lá no campo, no pasto, eu vou falar estrutural e não estrutural. Porque o estrutural quer estar relacionado à estrutura física da planta. Por exemplo, viu, Alisson? A galera aí da palma. A palma ela é rica em quê? Em polissacarídeos não amiláceos. A pectina é um polissacarídeo não amiláceo. A pectina, ela é um componente estrutural, Alisson? Ou não estrutural? Não entendi, professor, a pergunta. Repete a mim, por favor. Eu estou pegando seu pé, não tô, Alisson? Não, mas agora foi sem receber, não ouvi, não. Ops Pierre falou, não estrutural. Exemplo, o que eu falei, Alisson? Tem algumas plantas, aí do exemplo da palma forrageira. Ela é rica em polissacarídeos não amiláceos. Exemplo de polissacarídeos não amiláceos é a pectina, tem as glucanas, tem as betoglucanas. Esses carboidratos, aí a pectina, por exemplo, presente na palma, é um carboidrato estrutural ou não estrutural? A pectina é estrutural, pectina, celulose, É estru... hemicelulose. é... Não, não, não. Isso aí, você misturou as coisas. Você colocou tudo no mesmo saco. Não é no mesmo saco. Você pegou. Então tá. Agora eu vou mudar a pergunta. Você falou que a pectina é estrutural. Agora, ela é fibrosa ou é não fibrosa? Aí me pegou para Cristo hoje, professor. É porque você vai trabalhar com o assunto, cara. Aí eu quero te dar um embasamento mais forte. O Luiz Não, Fernando pode ajudar. bora, Luiz. O Pierre, ele já dá. A Arlen também pode ajudar, porque você também vai trabalhar com pau no ar. Isso aí você tem que saber. Tem que saber, sabe? Não é assim, eu acho. Tem que saber. Grava isso. Todo mundo que for trabalhar com pau tem que saber. A pectina, os polissacarídeos não amiláceos, eles são componentes estruturais, não fibrosos. Do ponto de vista nutricional, eles são não fibrosos. Do ponto de vista agronômico, eles são estruturais. Beleza? Gravou? Beleza. Mais ou menos assim. A pectina, os polissacarídeos não amiláceos, é a massa, entendeu? Da parede. É a massa da parede, aquela areia, o cimento, é a liga. Na parede não tem um ferro, não tem os tijolos. O ferro seria mais ou menos a lignina, né? Na folha da planta. Os tijolos, a celulose e a hemicelulose. A pectina, ela tem a pectina, os polissacarídeos não amiláceos, é como se fosse a massa. Ela não tem fibra, mas ela é um componente estrutural da parede. Tá lá. Entendeu? Mas ela não tem fibra, é um componente não fibroso, do ponto de vista nutricional. A digestibilidade da pectina, dos polissacarídeos não amiláceos, no rumen pode chegar até 90%, ou seja, tem uma alta degradabilidade ruminal. Então, ela é um polissacarídeo, de maneira geral, estrutural, faz parte da estrutura da planta, mas não é fibroso. Só para gravar, viu, gente? Eu estou repetindo aqui, porque tem muita gente que vai trabalhar com o tema e tem que ter essa clareza. Deixa eu ver o que o Carlão postou aqui no chat. Estrutural, muito bem, ok. Estrutural, não fibroso, justamente. É um carboidrato estrutural não fibroso. Faz diferença, professor? Faz diferença. O fato de... Eu vou até adiantar, já comecei a falar, né? Por que faz diferença, professor? Isso aí. O fato dela ser
não estrutural, ela ser estrutural e não fibroso, ela tem uma alta degradabilidade ruminal. Mas como ela não é rica em amido, ela não é uma fonte de amido, né? A pectina, os polissacarídeos amilatos não é fonte de amido, eles não geram lactato, eles não prejudicam o pH do ruminal, você consegue aumentar, incrementar muito o teor de energia da ração sem proporcionar um abaixamento do pH. Essa é a principal vantagem dos polissacarídeos não amiláceos. Então vamos seguindo aqui. Alguma dúvida? Não, né? Os carboidratos não fibrosos, de maneira geral, os não fibrosos são os grãos. Milho, amido da mandioca, o grão de sorgo, são os grãos. Eles têm uma rápida disponibilidade de energia. Em dietas, em dietas fibrosas, pequenas quantidades de carboidratos não fibrosos. Qual é a importância dos carboidratos não fibrosos em dietas que têm uma alta quantidade de volumoso? Eu tenho um ótimo desempenho em dietas somente com a base de volumoso, não tenho. Porque, na realidade, vocês lembram da curva de degradabilidade, né? Degradação. Então, tem os micro-organismos luminares, eles vão precisar de energia, de rápida disponibilidade, média disponibilidade e lenta disponibilidade. Nós sabemos que a forragem é fonte de energia. Ficou claro isso aí. Primeira coisa que eu falei na aula hoje. Forragem é fonte de energia, mas é uma energia mais lenta. Então, as bactérias luminais, até para elas crescerem, se multiplicarem, para degradar aquela forragem, eu preciso colocar lá outro tipo de energia, uma energia mais fácil, que seria a energia dos carboidratos não fibrosos, que é entre os grãos. Grão de milho, grão de sorgo, todos os cereais utilizados na alimentação de animais ruminantes. Tranquilo? Isso aí, se eu entrar na dieta, qualquer dieta, rica em carboidratos fibrosos, se eu entrar com um pouquinho de carboidrato não fibroso, eu diminuo o tempo de colonização e aumenta a multiplicação dessas bactérias e, consequentemente, a degradação da fibra. Vale ressaltar que eu preciso também fornecer um pouquinho de proteína, né? Sem a proteína, como eu já foi dito nas outras aulas, não resolve nada. Mas eu preciso ter o carboidrato não fibroso e uma fonte de proteína de rápida degradação para maximizar até a degradação da fibra. Senão vai ter uma lenta degradabilidade. Tá complicado, gente? Vocês estão muito cansados das outras aulas? Vocês estão me escutando ou eu estou falando sozinho? Não, tá dando para conciliar, professor. Tá dando para conciliar. Tá bom. Então, beleza. Os carboidratos não fibrosos, principalmente os ricos em amido, né? Eles vão promover a queda do pH, porque as bactérias amilolíticas, elas necessitam de um pH diferente das bactérias celulolíticas. As bactérias celulolíticas são mais sensíveis à redução do pH, acho que já foi dito isso. O pH indicado aí para as bactérias celulolíticas é acima de 6,2, das bactérias amilolíticas de 5,8 a 6,2. É lógico que tem interfaces, né? Mas eu falo o ideal para um grupo e o ideal para o outro. Repressão catabólica. Repressão catabólica é a capacidade de certas bactérias parar de usar um substrato como o seu lócio para usar o outro. Tem umas bactérias, gente, que ela tem uma capacidade de usar dois tipos de substrato. Aí chega lá no rumen, tem um substrato que é mais degradável. É mais degradável que o outro substrato. Tem algumas bactérias que elas têm um poder de escolha. Aí elas falam assim, eu vou nesse que é mais fácil de degradar. E deixa o que tem uma menor degradabilidade de lado. E isso aí vai diminuir a digestão da fibra, em alguns casos. Isso chama repressão catabólica. Já falamos aqui, os carboidratos mudando agora, né? Estava falando de carboidratos não fibrosos, agora a gente entrou para carboidratos fibrosos. Estimulação física dos sensores luminais. Lignina, gente, é um carboidrato? Posta aí no chat. S para sim, N para não. Vai lá. Gente, pelo amor de Deus, lignina não é carboidrato, gente. A lignina não é carboidrato, pelo amor de Deus. Nunca mais vão pensar. Lignina é o composto fenólico presente na fibra. Ela é o grande responsável pela estrutura da planta. A lignina não tem função nutricional nenhuma para o animal ruminante, nenhuma. A lignina não é carboidrato, é um composto fenólico.
Ela é um componente estrutural da planta. A lignina é um componente estrutural da planta forrageira. Ela não é um carboidrato, ela só faz parte da constituição da folha, da planta, viu? Então, tire isso da cabeça. Lignina não é um carboidrato. Ok? Então, os carboidratos fibrosos, de maneira geral, eles vão promover uma limitação física de acordo com o teor de FTN, já foi discutido em algumas aulas, afeta o consumo voluntário. E essa limitação física pode ser que interfira no consumo de todos os nutrientes que o animal iria necessitar. Então, dietas mal formuladas, principalmente com relação ao teor de FTN, pode ocorrer que o animal tenha a saciedade física e não a fisiológica. Ele não atendeu a necessidade fisiológica, mas teve uma limitação física. E aí ele não consumiu a quantidade de nutrientes necessários para o seu pleno desenvolvimento. Aqui tem uns exemplos de carboidratos não fibrosos, né? Ficou até ruim, né? Feito para fibroso, agora não fibrou de novo. Amido, açúcares, frutanas, ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos são presentes principalmente nas folhas das plantas forrageiras. O amido está localizado principalmente nas sementes. E também pode ser, esses açúcares podem ser encontrados também nas folhas, caules, raízes, provavelmente carboidrato de reserva. Tranquilo, estou adiantando, viu? Açúcares solúveis das forragens, glicose e frutose são os principais monossacarídeos. Não sei se vocês lembram isso na faculdade, vocês tiveram. Aí tem os monossacarídeos, disacarídeos. E isso, por que nós estamos falando disso agora? É chatura do professor? Não, isso é para o entendimento de vocês. Quanto menos ligações esses açúcares tiverem, menor, ou quanto menos ligações, maior a degradabilidade ruminal. Quanto mais ligações, menor a degradabilidade ruminal. Por exemplo, a celulose é um carboidrato, ele tem muitas ligações complexas, então a degradabilidade é mais rápida. A sacarose é um disacarídeo, então ela tem pouquinha ligação, só tem uma ligação só. Então, rapidinho, os micro-organismos vão lá e quebram e libera. Beleza? Então, quanto menos ligações tiver, mais rápido esses carboidratos serão disponibilizados para as bactérias ruminais. Ok? Entretanto, a maioria desses carboidratos não fibrosos, esses açúcares, promove o abaixamento do pH. Aqui tem a formulazinha, quem for trabalhar com palma forrageira, viu? Por exemplo, tem que calcular, gente. Vocês vão ter que ir lá, ó. Quem for trabalhar com palma, no seu artiguinho, na sua revisãozinha lá, tem que estar lá. Como que você vai calcular os carboidratos não fibrosos? Todo mundo que trabalha com alimentos ricos em polissacarídeos não amiláceos ou pectina tem que obrigatoriamente calcular o teor de carboidratos não fibrosos. Aí é 100, menos a quantidade de proteína, menos a quantidade de extrato etéreo, menos FTN, livre de proteína e retira os minerais. Essa é a forma de carboidratos não fibrosos. Fácil, viu? Se eu fosse vocês, até anotava para vocês não ficar caçando depois, viu, galera? Quem for trabalhar. No caso, eles são poucos. Isso é a Arley, Alisson, Anderson, Luiz Fernando e Robert Pierre. E os carboidratos não fibrosos, basicamente, é o quê? É o carboidrato não estrutural, menos polissacarídeos, mais os polissacarídeos não amiláceos. Beleza? Seguinte, só para constar. Isso aqui eu já expliquei, né? A pectina, ela faz parte dos carboidratos não fibrosos, mas é considerado um carboidrato estrutural, ela faz essa interface. Exemplos aqui de alimentos ricos em polissacarídeos não amiláceos, né? Polpa cítrica, palma forrageira, polpa de beterraba, algumas leguminosas são ricas em pectina. Elas têm uma maior extensão de degradação. O que seria uma maior extensão de degradação? Elas não são rapidamente degradadas, né? Não são rapidamente degradáveis e também não são lentamente degradáveis. Eu consigo ter uma disponibilização mais uniforme, mais linear desses alimentos ricos em polissacarídeos não amiláceos. E elas também não produzem, né, alimentos ricos em polissacarídeos não amiláceos, eles não produzem um ácido lático, porque eles não têm amido. Ou seja, não promovem a queda de pH, que é outra vantagem desses alimentos. Pode melhorar, quando eu trabalho com essa fonte de energia, alimentos ricos em polissacarídeos não amiláceos, pode até adotar, viu, pessoal, quem for trabalhar com palma, isso aí tende a favorecer a degradação da fibra, porque se não promover a queda do pH, vai ter um melhor desenvolvimento das bactérias celulíticas, favorecendo a degradabilidade da fibra. Isso aí, principalmente para os que vão trabalhar na suplementação a passo do período seco do ano, pode sim melhorar
a digestibilidade da fibra, por eu manter um pH mais adequado e manter também um aporte de energia adequado. Tranquilo? Tá adiantando. Já falei. Aqui tem alguns exemplos. Anderson tá aí. Com a quantidade de carboidrato não fibroso, ó, o milho. O milho ele tem muito carboidrato não fibroso. Eu vou ficar agarrando muito nessas tabelas, não. Amido. O amido, gente, é rico é uma fonte de carboidrato não fibroso, né? Promove a queda do pH, estimula a produção do ácido lático. Eu não estou falando que o amido é ruim, não, viu, gente? Estou falando que ele deve ser utilizado, mas ele tem que ser utilizado respeitando suas limitações. E ele é tão bom que ele pode causar esse problema. Tem uma alta taxa de fermentação, sua digestibilidade aí pode ser de 50%, na realidade ele constitui 50% a 100% dos carboidratos não fibrosos da maioria dos grãos. Ele estimula a produção de ácido lático, promociona a queda do pH ruminal, que em muitos casos não é adequado, e ajuda também no crescimento inicial das bactérias, porque o amido ele chegou lá no rumen, rapidinho ele já está disponibilizando energia para a galera, aí as bactérias elas crescem, se multiplicam e auxiliam na degradação dos outros ingredientes da dieta. Então, diminui o tempo de colonização das partículas de alimento pelas bactérias. Então, é muito importante eu ter também uma fonte de amido nas minhas rações. Para eu ter uma ração bem balanceada, eu preciso ter várias fontes de ingredientes de degradabilidade diferentes. Já foi falado do tempo de colonização. Oi. Você quer abrir o áudio? Pode abrir, Ramon. Muito amigo disponível. Deixa eu ir o chat. Muita mídia disponível vai alterar o pH ruminal, sim, vai proporcionar a queda do pH. Não é adequado eu fazer dietas muito ricas em somente uma fonte de carboidrato. Se for o caso, não, mas essa fonte é o que eu tenho mais disponível. Aí você tem que alterar o processamento dessa fonte. Alterando o processamento, você vai automaticamente diminuir a disponibilidade desse amido. Por exemplo, o grão de milho. Dependendo da quantidade de grão de milho que eu vou trabalhar na dieta, talvez é interessante só quebrar. Agora, se eu for trabalhar com silagem de grão úmido, que já aumentou muito a digestibilidade, e eu for trabalhar uma grande quantidade, isso aí tem uma grande tendência de promover uma acidose ruminal e perda de desempenho. Beleza? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, o que eu estou querendo dizer desde a primeira aula para vocês, que vocês têm que buscar fontes de degradabilidade diferentes. O amido é muito importante, sim, mas eu preciso de uma fonte média, além de baixa degradabilidade. Como nós falamos naquela aula de ingredientes, alguns de vocês apresentam a casquinha de soja. A casquinha de soja é fantástica. A casquinha de soja é um carboidrato estrutural, ela é um carboidrato fibroso, porque é um alimento volumoso. Entretanto, ela tem uma alta digestibilidade ruminal e não promove queda do pH. Ela é um alimento que vai ter uma digestibilidade intermediária, a casquinha de soja. É uma fonte de energia fantástica, pode chegar a digestibilidade de 90% do rumen. E não vai ter problema de acidose. Então, eu preciso buscar o equilíbrio entre as fontes de energia. A queda do pH dependendo da queda do pH, no mínimo, Ramon, a queda do pH, ela vai diminuir a digestibilidade da fibra. No mínimo. Por quê? As bactérias, cada bactéria, ela desenvolve melhor numa faixa de pH. Mas é lógico, estou trabalhando com dietas extremamente energéticas, com alta concentração com alta quantidade de alimentos concentrados, tem uma tendência de eu estar trabalhando no pH mais baixo. Isso é normal. Eu posso utilizar recursos, mas é o normal. Porque para as bactérias que degradam amido, por exemplo, as amilolíticas, elas trabalham melhor no ambiente mais ácido. Elas não é no mesmo ambiente que as bactérias celulolíticas. Mas eu não posso entrar num quadro de acidose ruminal. Um quadro de acidose ruminal, se é abaixo de 5,8. Aí eu já começo a ter prejuízo. Essa tem morte das bactérias celulolíticas. Pode ter problemas de úlceras do rumen, acidose metabólica,
laminite, problemas de timpanismo espumoso, problema de... E aí vai, ok? Então, a queda do pH, ela realmente irá, no menor dos problemas, diminuir a digestibilidade da fibra. Mas, automaticamente, quando eu começo a trabalhar com um teor maior de grãos na dieta, a quantidade de fibra também já diminui, né? Porque isso aí depende do meu objetivo. Mas o que eu peço? Evitem utilizar fontes de energia exclusivamente de amido. Faça muito é fácil, busque alimentos alternativos, outros coprodutos, porque faz um resultado tremendo na hora do resultado, viu? A diferença é tremenda do resultado. Não sei se eu consegui responder você direito. Deixa eu voltar aqui. Aí eu falei aqui, gente, nesse site aqui, a velocidade de degradação. Aí tem exemplo. A aveia, ela tem um amido da aveia, ela tem uma degradabilidade mais alta que a do trigo, e tem uma degradabilidade mais alta que a cevada, o amido da cevada tem uma degradabilidade mais alta que a do milho, e o amido do milho tem uma degradabilidade mais alta que a do sorgo. Isso para vocês terem uma noção, que cada depende muito da fonte. E o tipo de processamento, moagem, laminação e floculação também vai influenciar na questão da digestibilidade. E muitas vezes eu vejo produtor buscando processamento muito complexo, porque melhora a digestibilidade. E eu tenho que trabalhar com alimentos digestíveis, mas dentro da técnica. Porque se tiver só alimento digestível, vai dar ruim para o animal. Não vai dar bom, não. Eu trabalhar só com os alimentos altamente digestíveis, esses animais consumindo isso, eu vou ter que fornecer, fracionar em várias vezes ao longo do dia e em quantidades menores, para eu não ter problemas. Mas se eu for fornecer, por exemplo, 2 pratos, alimentos só de alta digestibilidade, vai ter queda de pH, diarreia, queda de desempenho, laminite, e por aí vai. Aí o cara vai assim, poxa, eu trabalho em produto primeiro, eu estou pagando caro, mas é porque não está legal. E o foco, muitas vezes, não é. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Aqui tem um exemplo, né, de digestibilidade luminal, do milho e do sorgo, e os tratamentos. Inteiro, 62%. O laminado, a seco e o grão inteiro, a digestibilidade melhorou, mas melhorou pouco. A moagem, ela tem um resultado muito bom no processo de digestibilidade, olha. A laminação a vapor e a moagem, ela não diferiu muito aqui no milho, não. O que melhora muito a digestibilidade, consideravelmente, né, quando comparado ao grão moído, com um grão floculado, melhora a digestibilidade em 10%, é o grão de milho floculado. Tanto do milho como do sorgo melhora significativamente. Então, o processamento é importantíssimo. Eu saber como esse alimento foi processado para eu utilizar ele da maneira mais adequada. Então, alimentos processados com alta digestibilidade, ele é importante sim, principalmente no start da fermentação ruminal, naquele início, no lag time, onde vai ter aquele início da colonização. Mas eu não posso ter só alimentos de alta digestibilidade porque eu começo a ter desperdício de nutrientes. As bactérias não conseguem aproveitar. Aqui tem uma recomendação prática, né? Dietas com mais de 30% de milho, apenas quebrar o grão de milho para diminuir a degradabilidade, né? As principais perdas durante a fermentação, acho que já foi dito nas outras aulas, são metano e gás carbônico e calor. Lembrando, não sei se eu vou falar mais à frente, se tem algum slide, o propionato, né, ele produz bem menos, né, calor, a produção do propionato, ele produz bem menos calor, gera bem menos calor do que do acetato. Ou seja, alimentos ricos em fibra causam um maior desconforto térmico para os animais do que alimentos ricos em grãos. Visto que animais leiteiros têm um metabolismo muito acelerado, muito alto, fornecer dietas ricas em forragens, eu tenho que ter essa ciência que vai também aumentar o incremento calórico desses animais. E talvez, eu não pesquisei isso a fundo, talvez isso venha interferir na produtividade leiteira. Viu? Principalmente animais altamente especializados. A parede celular das plantas, celulose, hemicelulose e pectina. Esses aqui são os principais carboidratos presentes na parede celular das plantas, celulose, hemicelulose e pectina.
A degradação da hemicelulose varia de 45% a 90%, né? Depende muito da fonte dessa hemicelulose. A degradabilidade da celulose, ela é um pouco menor, né? Mas ela varia também de 25% a 90% de degradabilidade. Aí eu coloquei o exemplo do algodão. A fibra do algodão, ela é isenta de lignina. Não tem lignina na fibra do algodão. A degradabilidade do algodão, por exemplo, no rumen é de 100%. Ela é totalmente degradada no rumen. Isso aqui tem a concentração de carboidratos, eu não vou ficar agarrando isso, não. Aqui tem essa tabela aqui, tá parecendo meio assustadora, mas não é não, viu? É só ilustrando aqui, ó, o monossacarídeos. Eu quis dizer que essa tabela aqui, normalmente essa aula aqui, eu trabalho um pouco ela com os meninos da veterinária, na aula de nutrição. Os monossacarídeos, eles têm menos ligações, são mais digestíveis. Os disacarídeos e oligosacarídeos são que têm mais de 2 ligações, né? Moléculas de monossacarídeos. Então, eles têm uma rápida degradabilidade. E os polissacarídeos, eles têm uma lenta degradabilidade. Os principais polissacarídeos são amido, a celulose, hemicelulose, xilose, glicogênio. Então, eles têm uma menor degradabilidade. Beleza? É só para ilustrar isso. Quanto mais ligações tiver, menor a degradabilidade. Essa tabela aqui é bem. Não é uma tabela, nessa figura aqui é bem interessante, né? Eu tenho aqui carboidratos no conteúdo celular, carboidratos na parede celular. Então, os carboidratos solúveis do amido, eles estão no conteúdo celular. E a celulose, eles são carboidratos presentes na parede celular. A lignina era um componente estrutural da planta e está marcando aqui, mas só frisando novamente, não é um carboidrato. A lignina não tem função nenhuma nutricional. Ela é um componente estrutural da planta. Beleza? Tá muito fácil, né? Acho que a grande maioria dessas coisas acabou que nas aulas eu já havia discutido. Aí vamos avançando. Aqui tem essa figura, eu estou ilustrando aqui, ó, à esquerda, uma planta nova, né? Essa parte mais cinza aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa parte cinza aqui, ó, ao redor da figura, né? Seria da folha de uma planta nova. Isso aqui ilustra a quantidade de material fibroso que tem nessa folha. A planta, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai aumentando a quantidade de material fibroso. Exemplo, essa aqui, ó, que está à direita, ela tem mais celulose, ela tem mais hemicelulose, ela tem mais lignina, materiais fibrosos. Essa aqui, que está à minha esquerda, ela tem mais o quê? Mais conteúdo celular. A planta que ela tem mais conteúdo celular, ela é mais rica em carboidratos solúveis, ela é mais rica em amido, ela é mais rica em pectina. Por isso que nós sempre trabalhar no manejo de passagem, a altura de entrada, a altura de saída. Eu vejo que um dos pontos-chave das fazendas hoje é o manejo de passagem, muito deficiente. De maneira geral, o produtor tem muita dificuldade de acertar o manejo de pastagem, porque realmente é um pouco complicado, principalmente se o cara não tiver essa visão. Eu ainda escuto até hoje a questão do pessoal deixar para sementear. Não existe espaço bem formado, não precisa sementear, não. Aqui tem uma fotinha ilustrando, né, o capim colonião. À medida que ele avança a sua idade, ele aumenta o teor de fibra, né, de FTN. E à medida que ele avança a idade, ele diminui os teores de proteína bruta e nutrientes de maneira geral. Só para fazer essa associação aí, basicamente é o seguinte: à medida que a planta avança, eu aumento a parede celular e diminuo o conteúdo celular. Onde que eu tenho nutrientes mais digestíveis? Os nutrientes mais digestíveis estão no conteúdo celular. E os nutrientes menos digestíveis estão na parede celular. Tranquilo? Só para frisar. Sim, senhor. Pode abrir o áudio se quiser e falar. Aí, professor, com relação aí a você falar que você é contra para sementear, tudo bem. Mas o norte de Minas aqui, na realidade que a gente vive, se a gente deixar o banco de semente no solo, o pasto vai morrer. Aqui na Repete um pouquinho. Volta um pouquinho, Marcos. Dá uma falhadinha. Vou aumentar aqui mais um pouco. Tá ouvindo agora? Estou escutando. Fala. Tá. Igual você falou aí, que com relação deixar sementear.
Só que assim, eu sou contra o primeiro manejo do pasto. Fez a reforma. Se no norte da região que a gente vive hoje, se a gente não deixar o primeiro ano semente, banco de semente, no segundo ano está ferrado. Se pegar uma... Edmar, eu não vou entrar muito nessa discussão, não, porque um pouco assim, mas eu vou falar meu ponto de vista. E eu vou fazer um ponto de vista embasado na técnica. É complicado. Isso aí que você está falando para mim é o que a maioria das pessoas faz. E é um prejuízo, isso que o pessoal faz, inestimável. O cara esperar um ano. Porque não é um ano, não, é um ano e meio. Porque o cara começa a plantar um pasto, ele começa a planejar 6 meses antes. 6 meses antes, ele começa a comprar insumo, começa a comprar semente, vai fazer a adubação de calagem ali 60 dias antes. É interessante que essa adubação, essa calagem seja feita espaçada aí um período pelo menos de 45 dias, ou no mínimo 30 intervalos. Faz gradagem, faz grade niveladora, entra com adubo, tudo isso. Então é um ano e meio. Aí o cara vai ficar um ano e meio. Ele fica 6 meses para plantar e mais um ano para colher. Isso é uma reflexão. É uma reflexão que eu estou te falando. Eu não vou falar que você está errado, não. Só estou te falando que todo mundo, a grande maioria tem feito igual você. Mas sabe por que o pessoal tem feito igual você? Com medo de errar. Não é por quê? É o que eu falo toda aula. O pessoal, eles trabalham com medo de errar. O cara que vai fazer o trem tudo certinho. Aí você fez chegou lá no plantio, fez a adubação fosfatada, fez a adubação de cobertura. Meu amigo, seu passo, se você fez todas as suas etapas de formação de passagem adequada, passou primeiro, varado. Depois você fez aí caiu, começou a brotar o mato, passou a grade niveladora e incorporou a segunda dose do calcário. Já eliminou, quando você passa a segunda grade com a segunda dose do calcário, você elimina ali mais praticamente uns 70%, 80% das invasoras. A segunda grade. E por fim, você ainda vem com a grade niveladora no dia do plantio, passa a grade niveladora no dia nivelado e planta. Aplica o adubo. Você eliminou ali seu gasto com herbicida uns 70%, 80%. Tranquilo. E aí, plantou sua pastagem. Você tem duas situações. Se você plantar com plantadeira, você pode usar a dose recomendada pelo fabricante da semente, né? Se você for plantar lanço, faça a compactação, né? A compactação você pode deixar o disco do arado totalmente aberto e passar por cima, ou arrumar um rolo, faça a compactação. E aí sua pastagem está bem formada. Se a sua pastagem está bem formada, Edmarcos, simplesmente a semente que cair lá no chão não vai nascer. Porque ela não tem luz suficiente para ela germinar. Ela vai apodrecer, ela vai... Passa, o bicho vai comer, mas ela não vai germinar porque sua pastagem é bem formada. Então, assim, não tem essa chance. E outra falha que o pessoal erra, Edmarcos. É muito importante o primeiro pastejo, um pastejo leve com 45 dias. Sabe por quê? Para estimular o perfilhamento basal das plantas forrageiras. Aí o cara não faz esse pastejo leve. Pastejo leve é um pastejo vestibular. Isso aí é uma medida ainda num processo de formação do pasto. Aí o cara não fez. Aí o cara deixou o trem perder, aquele tanto de comida, aquele banquete, perder. Às vezes chega no final da seca, no desespero, ele vai e põe os bichos para comer aquele capim passado. Mas se o seu pasto foi bem formado, não tem justificativa nenhuma, não tem necessidade nenhuma de ter banco de semente. A não ser que você pretenda botar o gado, esbagaçar seu pasto, na expectativa daquele banco de sementes que caiu lá, que a maioria daquelas sementes elas vão apodrecer, vão ser consumidas por pássaros, vão ser lixiviadas, não vai ter uma condição ideal de plantio para germinação, vai germinar de forma espaçada. Então, assim, na minha concepção técnica, eu estou falando uma concepção técnica, um pasto bem formado, não existe a justificativa para eu esperar um ano depois de germinação para colocar os animais. E eu te falo, se você não colocar com 45 dias, dependendo da espécie forrageira, do crescimento do seu capim, é lógico, para um pastejo leve com a bezerrada, para estimular o perfilhamento basal, seu manejo de formação de passagem ainda ficou deficiente. É uma
reflexão. Eu não estou falando que eu estou certo, mas eu estou falando com você para refletir, viu? A economia de dinheiro é muito grande. Olha o tanto de comida que você... Tá entendendo? É um ano e meio que o cara gasta, do jeito que você está fazendo, é um ano e meio que o cara gasta para formar o passe. É 6 meses antes ele começa e só vai comer um ano depois da germinação. É uma reflexão, eu acho. Sim, eu concordo com o meu parceiro. E isso eu acredito que hoje boa parte dos técnicos que está no campo aí, assim como eu, faz. Agora, na minha cabeça, ainda não entra a questão de não deixar sementear o peruano. Não estou falando que tecnicamente vocês estão errados e que eu estou certo, você entendeu? Mas assim, a realidade do campo tem hora que é um pouco diferente. Ô, Edmarcos, quem sou eu, né, bicho? Eu sou aqui um tutor da disciplina, mas eu vou te dar uma dica agora de amigão. Tire ao menos uma área que você formou bem formado e faça do jeito que eu estou te falando, faça um teste. Tá entendendo? Faça um teste. Eu não estou falando para você fazer tudo do meu jeito, não. Eu, com um amigão seu, não passo mal formado, agora passo mal formado, e o cara passa uma grade. O cara passou uma grade, tomou a terra, não corrigiu o solo, não fez nada, passa mal formado, aí ele tem que preparar pra, de 2 em 2 anos, ele está reformando e renovando. Passe mal formado é diferente, eu estou falando passe bem formado, viu? O cara fez as etapas tudo direitinho, passe mal formado é outra história. Tem cara que só toma a terra uma vez só, joga a semente, tchau. Esse aí, ele tem que fazer esse passo a cada 2, 3 anos. E passe bem formado, ele tem que durar, em média, 10, 15 a 20 anos. E é o que tem que ser feito. E quando eu tenho uma durabilidade de passo, assim, nós sabemos que passo é uma cultura perene, eu preciso ter uma manutenção do passo. A cada de 2, 3 anos, eu fazer uma análise daquele passo, antes que ocorra um processo de degradação, fazer as correções adequadas, sempre estar trabalhando a questão da taxa de hidratação, não deixar, respeitar a fisiologia da gramínea. Aí eu tenho passo 20 anos. Agora, eu não vou falar para você fazer, mudar a sua cabeça, não. Quem vai mudar a cabeça sua é você mesmo. Faça um teste. E aí você vai me dar um feedback. Tá entendendo? Eu fico muito feliz se você me der um feedback. Eu sei que não vai mudar muito a realidade se você tirar uma área e fazer um teste. Mas não deixe de dar um feedback, não. Beleza? Esse professor é chato, né, demais? Eu tinha que trabalhar de vendedor. Mas não é, cara. É porque, na realidade, eu vou ser bem honesto com você, eu fico incomodado. Eu sou um cara, eu sou da área de produção. Eu não sou um camarada que eu sou lá do campo, que eu chego de robô e não sei o quê. Eu sou o cara que faz as contas, porra. Eu sou o cara que faz o negócio funcionar de forma economicamente viável. Tá entendendo? Eu sou esse cara. Então, quando eu vejo os caras perdendo dinheiro na fazenda, eu fico puto, bicho, eu fico louco. Quando eu vejo aquele tanto de passo sementeado, eu fico, meu Deus do céu. Porque eu sei que o trem, se foi bem feito, Edmarcos, se foi bem feito, não precisa deixar de sementear. Passo. E agora o cara tem uns caras que é miserável. Não é o caso, não é a realidade sua. Tem uns caras que é miserável. O cara faz uma gradagem, não passa o arado, tomba a terra, fica com as leiras, faz uns 50 centímetros de altura, joga a semente da lance, ali, meu amigo, ali você pode formar todo ano. 2 anos, 2 anos e meio, acabou aquele parque, então o cara não teve o capricho. Agora, o cara que fez todas as etapas certinho, meu amigo, não precisa, eu te falar, o que ele economiza de herbicida, fazendo as práticas corretamente, ele paga as etapas de processamentos a mais. Que no mínimo ele vai gastar vai ter que passar o trator mais 2 vezes do que o convencional. São 3 no mínimo que ele vai passar. Um arado e 2 grades. Aí, meu amigo, show de bola. Tchau, invasora. Sementinha, vai tudo para a barriguinha lá dos bezerros, dos boizinhos, tudo fonte de carboidrato. Eu estou falando aí ó, que as sementes são ricas em frutanas, glicose. E aí, desempenho. E aí, aí você vai implementar um novo sistema na fazenda. Não estou falando para você mudar tudo isso, não. Porque toda mudança ela deve ser gradativa. Porque na hora que você vai começar a mostrar, porque a proposta que eu estou te falando assim, faça uma formação de passo bem feita, viu?
Não é fácil as etapas certinho, e aí você vai ver o resultado. Na hora que você botar a conta, fazer as contas, você não precisou esperar um ano para sementear, você não precisou, daqui 2 anos e meio, você não vai precisar renovar mais aquela pastagem, é só fazer a manutenção dela. É só assim, rapaz, aquele professor naquele mestrado que eu fiz, já tem tanto tempo que eu defendi, ele realmente tinha razão, aí você me liga, me manda mensagem, um zap. Uma conversa dessa aqui vale dinheiro. Bora seguir. Gestão e absorção. Não ruminantes e ruminantes. Deixa eu entender essa fotinha aqui. Temos os carboidratos nos alimentos. Normalmente, os animais monogástricos ou não ruminantes, eles é rico em enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, eu tenho um suco gástrico nos animais não ruminantes. No estômago, e também tem enzimas no intestino delgado. No intestino delgado eu tenho enzimas que atuam na degradação e também tem absorção de nutrientes. É importante frisar, pessoal, que os animais ruminantes, ele tem uma absorção de glicose, não é absorção. Eles têm uma degradação de amido limitada no intestino delgado. Então, muito amido sobrepassante, ele tem uma absorção, não é absorção, uma degradação limitada. Porque para ser absorvido, tem que ser convertido em quê? Em monossacarídeo. Se não for convertido em monossacarídeo, o intestino delgado não vai conseguir degradar. E lembrando, até mesmo que são animais que tiveram um processo evolutivo muito tempo em sistemas de pastejo, automaticamente essas enzimas que degradam muita quantidade de amido foram diminuindo. Então, a degradação de amido no intestino delgado de animais ruminantes é limitada. Eu não estou falando que não existe. Eu estou falando que ela é bem menor quando comparado com os animais monogástricos. FDN fisicamente efetivo, a gente já discutiu muito, né, nas outras aulas. O FDN, ela limita o consumo de forma física na parede digestiva, né, no rumo dos animais. A fisicamente efetiva, ela tem a função de estimular a ruminação, elas formam o match ruminal. Todo mundo lembra o que é o match ruminal? Lembram? Quem não lembra, posta aí. Não. N, põe um Nzinho aí, quem não lembra. Quem lembra, bota um S. Então tá ótimo. Todo mundo lembra que o match ruminal é responsável por quê? Para estimular os movimentos ruminais. Auxilia no processo de eructação e na mistura do conteúdo ruminal também. Vou avançar. Aqui é um gráficozinho que mostra a quantidade de FTN com relação ao pH ruminal. Então, mais ou menos ali, para ter um pH ali próximo de 6,2, eu vou estar precisando ali no teor ali mais ou menos de 18 a 20% de FDN. Se eu quero um pH mais alto, eu tenho que aumentar aqui a quantidade de FDN da dieta. Lembrando, toda vez que eu aumento a quantidade de FDN da dieta, eu limito o consumo de alimento por parte dos animais. Essa aqui é a peneira Penn State, né? Onde o pessoal tem avaliado a quantidade de fibra fisicamente efetiva presente nos alimentos forrageiros. Foi desenvolvida na Pensilvânia, por pesquisadores americanos. O objetivo era avaliar a qualidade de fibra da silagem de milho. E aqui no Brasil, o brasileiro não fica por baixo, né, nós adaptamos. Inicialmente elas eram 3 peneiras, aqui no Brasil a gente já passou ela para 4 peneiras. Nós colocamos uma peneira com furo maior aqui em cima, porque nós apresentamos muito problema de padronização, né? E aí, dependendo da quantidade, né, cada peneira dessa fala a quantidade que deve ter em cada peneira. 30 a 40, 46 a 65% de segunda peneira, 30 a 40%. Essas aqui, ó, a terceira, a segunda, terceira e quarta peneira, a quarta é um fundo, né? A quarta é só um fundo. O que importa é isso aqui, ó. O que tá nessa aqui, ó, de 7,8 milímetros a 19 milímetros. Isso aqui, essa quantidade que tá aqui na peneira de 7,8 milímetros, é o que vai estimular a fibra, a mastigação, a ruminação, a motilidade intestinal, vai garantir a saúde ruminal. O que manda é essa aqui, ó, de 7,8 a 19 milímetros. Isso aqui que é o importante.
É assim que a gente calcula a fibra FDN fisicamente efetivo. É pela quantidade de fibra presente em cada peneira, ok? Então, da peneira de 7,8 e 19 milímetros é nossa FDN fisicamente efetivo. Aí eu faço regra de 3, conta. Para lançar tem a quantidade. Você agita não sei quantas vezes para um lado, gira. Agita não sei quantas vezes para o outro lado, gira. E depois você vê a quantidade de fibra, de material que ficou retido em cada peneira. E você tem a porcentagem de fibra fisicamente efetiva. Beleza? Considera-se que o que está no fundo não tem efetividade nenhuma. E muitas vezes essa parte que está... Nós adaptamos uma peneira maior, que tem uns pedaços muito longos, muitas vezes esses pedaços nem são consumidos pelos animais. Aí a acidose, quando a gente trabalha com... É muito importante a manutenção do mínimo de fibra nas dietas. Normalmente eu trabalho tentando aí manter de 18 a uns 24% de fibra de FDN na dieta. Aí eu consigo manter uma saúde ruminal, dependendo do tipo de fibra, eu baixo ali para 15%, se eu ver que é uma fibra de maior efetividade, mas eu não costumo passar muito de 25%, porque vai realmente ter comprometimento na ingestão de alimentos. Viu? Problema de acidose, acho que todo mundo já está careca de saber aí, principalmente os colegas nossos veterinários, com relação ao risco de hipanismo, a questão do acidose sanguínea, esqueci lá claudicação, né? A laminite, lembrei. Beleza? Então, uma regra geral, para não errar, tá aqui, 20% de FTM fisicamente efetivo. Tranquilo? Uma regra. Esse aqui é o 20% fisicamente efetivo para zebuíno. Pode ter variação? Pode. Agora você tem que ter conhecimento. Alimento mais fibroso, eu posso trabalhar com menos fibra. Alimentos menos fibrosos, eu tenho que trabalhar com maior quantidade de fibra. Beleza? Isso aqui já foi dito. pH ideal para as bactérias celulolíticas. Como tem as estratégias, né, da manutenção de evitar queda do pH ruminal. Homogeneizar bem a dieta. Nós sabemos que animais ruminantes trabalham com ração completa. Nada de ficar fornecendo concentrado, separado de alimento volumoso. É ração completa. Não existe isso. Não. É muito comum o pessoal ir lá no canzil, colocar um concentrado, acostuma o animal, mas aquilo aí, do ponto de vista nutricional, não é indicado, não é bom. Se eu for trabalhar com dietas com alto conteúdo de alimento concentrado, eu fracionar várias vezes essas refeições, né, dentro da minha realidade, da minha questão de operacionalidade, e maximizar os espaçamentos entre refeições. Isso aqui é mostrando mais ou menos aqui, ó, à esquerda nessa fotinha aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar para vocês. Eu tenho uma planta, à esquerda aqui eu tenho uma folha de uma leguminosa, né, você mostra, dá para observar nessa figura que ela tem vários, em forma de vasos, né, de tipo favos de mel. Então, tem mais, as leguminosas, as folhas delas apresentam mais pontos de quebra do que as folhas de gramíneas tropicais. As folhas de gramíneas tropicais, as fibras, elas têm um sentido longitudinal. Então, elas têm menos ponto de quebra. Sendo assim, é um dos motivos que as leguminosas têm uma maior digestibilidade quando comparado às gramíneas tropicais. Beleza? Essa parte aqui já foi muito discutida, sobre o ácido acético, propiônico, butírico. Dietas ricas... Dietas com maior teor de concentrado, normalmente elas apresentam uma melhor eficiência. Quando essa dieta está bem balanceada, ela tem a maior quantidade de alimento concentrado, aumenta a eficiência, e quando aumenta a eficiência, diminui a produção de gás carbônico, a produção de metano, ou seja, para o meio ambiente também é muito bom, e além de diminuir também, diminui o incremento calórico, de certa forma melhora o bem-estar, principalmente dos animais leiteiros, e a produtividade. Tranquilo? Aproximadamente 70 a 85% da matéria seca é digestível no rumen, tranquilo. Isso aqui está falando que cada bactéria tem um substrato específico. Exemplo, as bactérias celulolíticas, tem as bactérias succinogêneas.
nas bactérias digestoras de amido, amilolíticas, hemisoloses, tem glicolíticas e por aí vai. Cada bactéria tem um substrato específico. São muitos tipos de bactérias que existem no rumen. Cada uma tem um pH ideal, cada uma produz também, cada bactéria tem um pH ideal, cada uma tem um substrato, cada uma produz um produto diferente. Protozoários. Qual é a função dos protozoários no rumen, gente? Fala aí. Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Protozoário tem alguma função no rumen? Qual a função? Olha o que está escrito aí, né? Gente, o protozoário ele tem maior importância, principalmente em situações de onde eu estou forçando muito forçando muito os animais, dietas desafiadoras, alto índice de alimentos concentrados, principalmente o amido. Ocorre uma queda de pH, toda vez que ocorre a queda de pH, promove a morte. Bactérias celulíticas e favorece o crescimento de protozoários. Protozoário é danado. Protozoário ele começa a engolfar, ingerir bactérias celulíticas, começa bactérias amilolíticas, e também eles engolfam o amido. Quando eles engolfam o amido, só que os protozoários eles são lentos, eles não conseguem degradar o amido de forma tão eficiente que as outras bactérias. E por isso, quando eles engolfam as partículas de amido, automaticamente eles minimizam os efeitos da queda de pH. Normalmente os protozoários se desenvolvem em pH ácido, mais ácido, né? Tranquilo? Então, nessa situação também eles começam a auxiliar, começam a engolfar as partículas de amido e diminuindo a quantidade de substrato e diminuindo também a queda de pH em nível ruminal. Aqui fala do armazenamento de glicose, glicogênio, basicamente, o glicogênio é uma fonte de energia prontamente disponível, ela está disponível nos músculos e no fígado, o fígado consegue jogar o glicogênio para a circulação sanguínea. Os ácidos graxos de cadeia curta, forma dissociada, não, esse aqui não. Já foi discutido. Pós-ruminal eu não vou trabalhar. Gente, o que eu tinha para falar com vocês de habilidades estruturais era mais ou menos isso. Eu espero ter esclarecido ao longo das nossas aulas aí as dúvidas com relação a metabolismo nominal de proteína, metabolismo nominal de lipídios e hoje metabolismo de carboidratos. Acabou, principalmente nas aulas lá de ingredientes, né, dos principais ingredientes utilizados para vacas leiteiras, eu já tinha adiantado muita coisa, beleza? Aí eu já passei correndo para a gente não perder tempo e vamos para nossas apresentações de seminário internacional, beleza? Dúvidas?